Nessa aula, nós começaremos a falar sobre o ácido salicílico. Vamos ver as características, os efeitos, concentração, pH. Vamos lá. O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido que possui 7 átomos de carbono em sua cadeia. Ele possui também um grupo carboxila e um grupo hidroxila, sendo que o grupo hidroxila vai estar ligado a um anel aromático benzeno. O grupo hidroxila ele vai estar separado da parte ácida por 2 carbonos e a gente pode verificar isso na foto. Então aqui nós temos a estrutura molecular do ácido salicílico, nós temos 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aqui nós temos o grupo hidroxila e aqui o grupo carboxila. O grupo hidroxila ele vai estar ligado nesse anel aromático benzeno. A estrutura do ácido salicílico, por apresentar esse anel de benzeno, ele também é chamado de ácido 2-hidróxido benzoico. Normalmente o ácido salicílico é extraído da casca do salgueiro. Aqui a foto da árvore, do salgueiro, e aqui a casca do salgueiro. Mas nós podemos encontrar ácido salicílico também na bétula doce ou nas folhas de gualtéria. O ácido salicílico ele é muito utilizado na indústria cosmética, é considerado uma substância atóxica, é autoneutralizante, então o ácido salicílico ele não precisa ser neutralizado, é uma substância autoneutralizante. É fotossensível, então a gente precisa ter cuidado e pedir para os nossos clientes utilizarem protetor solar, evitar ficar muito exposto ao sol para a gente não ter riscos, principalmente de hipercromias. E quando nós falamos com relação a peelings, todos os peelings eles acabam promovendo uma fotossensibilidade na gente, nos nossos clientes. Então, independente da substância ou do tipo de peeling que está sendo realizado, é importante utilizar protetor solar e evitar ficar exposto ao sol. E o ácido salicílico, ele é um produto, é um ativo de baixo custo, então isso aqui fica bem interessante para as formulações e para as indústrias cosméticas também. O ácido salicílico tem uma característica que nos deixa com uma vantagem enorme quando nós vamos fazer tratamento em peles acneicas, oleosas e até em peles mistas, que é ter afinidade com o sebo, com a gordura. Então, o ácido salicílico, ele é uma substância lipofílica, ele é solúvel em meio oleoso, é miscível nos lipídios da epiderme e também nos lipídios das glândulas sebáceas. Então, por ele ter essa afinidade, ele consegue permear nos ossos e ter uma ação mais direcionada no tratamento da acne, principalmente. O ácido salicílico é uma substância hidrofóbica, então ele não tem muita afinidade com a água e ele não vai ser solúvel em água. Então ele já é ali, solúvel, já tem aquela afinidade com o sebo e isso aqui vai ser uma grande vantagem pra gente. Na realização do peeling muito superficial ou do peeling superficial, o ácido salicílico ele não deve e ele não vai provocar o frouxe, mas vai ocorrer a formação do pseudofrouxe. Nós já vimos a aula de frouxe, onde nós falamos sobre o pseudofrouxe. E esse pseudofrouxe ele vai ocorrer após 1 a 2 minutos da aplicação do ácido salicílico. Vai ocorrer o esbranquiçamento da pele por conta da cristalização desse ácido. Então, o veículo que contém aquele ácido salicílico, ele acaba evaporando e fica na superfície da pele depositado o pó, como a gente pode ver nessa foto aqui. Então, aqui é o surgimento de um pseudofrouxe por conta da cristalização desses ácidos do ácido salicílico. Agora, quando o ácido salicílico ele está em uma concentração mais alta, que ele vai promover um peeling mais agressivo, um peeling a nível médio e a nível profundo, pode ocorrer o surgimento do frouxe. Então, o ácido salicílico a 40%, por exemplo, realizando um peeling médio, ocorre um frouxe intenso. Mas no caso da aplicação do ácido salicílico na estética, como nós estamos promovendo um peeling muito superficial e um peeling superficial, a gente não quer a formação do frouxe. O que vai ocorrer é a formação desse pseudofrouxe, que é a cristalização desse ácido. Mas se esse ácido salicílico ele for utilizado em acne que tem uma lesão naquela região, pode ocorrer o frouxe, como a gente está vendo aqui nessa foto. Mas não é o que a gente espera. Então, nesse caso aqui, a gente já vai remover esse ácido para a gente não ter um aprofundamento maior desse peeling, certo? Então, no peeling superficial ou muito superficial, não é para ocorrer frouxe, mas tem o surgimento do pseudofrouxe, que é a cristalização do ácido salicílico.
A concentração dos dermocosméticos segue o parecer da Anvisa, onde a Anvisa determina que os dermocosméticos de aplicação tópica deve ter até 2% de ácido salicílico. Agora, se for produtos capilares com enxágue, essa concentração pode ser de até 3%. Mas para os peelings magistrais, para as formulações, essa concentração ela pode variar bastante. Então a gente pode formular, manipular um produto que tenha concentração de 1% até 30%. Em consultório, normalmente utiliza-se 14 a 30% de ácido salicílico e para home care pode ser de 1 a 8%, a depender do objetivo que a gente vai ver agora. Se o seu objetivo for utilizar o ácido salicílico para promover um efeito queratoplástico, a concentração desse produto deve ser de até 2%. O que é uma ação queratoplástica? A ação queratoplástica é quando a gente consegue normalizar a queratinização e vamos favorecer a regeneração da camada córnea da nossa pele, bem diferente da ação queratolítica. A ação queratolítica é quando a gente remove a camada córnea, quando a gente destrói a camada córnea. No caso da ação queratoplástica, a gente vai conseguir regular, normalizar a queratinização e favorecer a regeneração dessa camada córnea. E pode ser utilizado, com esse propósito em úlceras atônicas com a concentração de 0,5. E aí a gente passa para a ação queratolítica. Na ação queratolítica, a gente vai utilizar o ácido salicílico com concentrações maiores que 3%. Então, de 3 a 10%, a gente vai promover um peeling muito superficial. E como eu falei, a ação queratolítica é quando a gente promove a remoção da camada córnea, reduzindo a espessura da epiderme, destruição da camada córnea, isso que é ação queratolítica. E os peelings químicos, eles têm esse mecanismo de ação, de serem queratolíticos, porque eles vão removendo as camadas, a camada córnea, as camadas mais superficiais da pele. Se você quiser realizar um peeling superficial com ácido salicílico, você pode utilizar concentrações de 10 a 30%. Para promover um peeling médio a profundo com a utilização do ácido salicílico, é utilizado concentrações maiores que 40%, mas esse peeling aqui, ele só deve ser realizado por médicos. A gente fica realizando o peeling muito superficial e o peeling superficial. Se o objetivo for utilizar o ácido salicílico para o tratamento de acne e queratose, nós podemos utilizar concentração de até 10%, mas tem estudos mostrando resultados bem interessantes com a concentração de 20 a 30% para o tratamento de acne. Então, pode ser utilizado concentrações maiores que 10% também. Se o objetivo for promover uma ação bacteriostática e fungicida, o ácido salicílico ele pode ser utilizado em concentrações de 1 a 5%. Se for para tratar verrugas e calosidades, a gente vai precisar agredir um pouquinho mais, então a gente pode utilizar concentrações maiores até 20%. Quando nós falamos de veículo, o veículo ideal para ser utilizado com o ácido salicílico é uma solução hidroalcoólica. Só que a solução hidroalcoólica acaba sendo muito irritante à pele e aos olhos e pode intensificar a sensação de ardor, pinicação e prurido. Por isso é utilizado um gel ou polietileno-glicol para ser o veículo da aplicação do peeling com o ácido salicílico. Mas o ácido salicílico ele pode ser utilizado também em loções, pomadas, shampoo, sabonetes líquidos, isso aqui a gente vê bastante, usa bastante. Emulsões e sérums também. E falando sobre os efeitos que o ácido salicílico promove, olha só quantos efeitos incríveis. O ácido salicílico ele é queratolítico, então ele consegue destruir, remover a camada córnea, as camadas da pele. Ele tem um efeito também queratoplástico, que é ajudar na regeneração da camada córnea. Ele tem efeito anti-inflamatório, antisséptico, fungicida, antimicrobiano, antioxidante, bactericida, seborregulador, anestésico, analgésico e antipruriginoso. São vários os efeitos que o ácido salicílico promove e nos auxiliam bastante. Na próxima aula nós vamos ver sobre indicações, contraindicações, mecanismos de ações,
Ainda tem bastante coisa pra gente ver sobre o ácido salicílico. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula pra gente falar ainda mais sobre o ácido salicílico. Beijos!